O senador Cristóvão Buarque visitou a cidade de Marília pela primeira vez no último dia 12 de agosto. Ele veio à capital nacional do alimento para uma homenagem do Univem, que este mês está completando 49 anos de fundação. Em uma coletiva, o político falou de diversos assuntos para a imprensa marilhense, entre eles a educação no Brasil, abertura de faculdades e seus efeitos. Isso é uma das boas coisas que aconteceram no Brasil nos últimos, vamos dizer, 20 anos. Começou especialmente no período do ministro Paulo Renato, que surgiram diversas leis incentivando o surgimento de centros universitários, faculdades. Depois o governo Lula deu um salto, não só facilitando, mas como criando também ProUni para financiar, reformando o FIES e abrindo universidades estatais, federais. Isso é positivo, mas, lamentavelmente, o efeito disso para elevar o Brasil do ponto de vista da produtividade da economia, do ponto de vista de ganhar prêmios Nobel, do ponto de vista de sermos um centro importante de geração de conhecimento, não está correspondendo. Por uma razão muito simples. Nós investimos, e foi bom, no ensino superior, mas não fizemos o dever de casa na educação de base. Então, triplicamos o número de vagas na universidade, mantendo o mesmo número de alunos que terminam o ensino médio. E a mesma ou pior qualidade no ensino médio. O resultado é que crescemos bastante, do ponto de vista do número, mas não demos o salto necessário do ponto de vista da qualidade. Temos um sistema universitário que está capengando, né? Por causa da base. Não existe nada que se faça por cima. Tudo exige, primeiro, uma base. E a base nossa está muito frágil, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Itens fundamentais para a educação. São três coisas fundamentais. Primeiro, a qualidade e a dedicação do magistério, do professor. Nós continuamos pagando aos professores um salário que não permite atrair os melhores quadros da sociedade para o magistério. Os que vêm têm, em geral, uma vocação ou não passaram em outros cursos universitários. Então, o professor é a base de tudo. O segundo ponto é que, hoje, não dá mais para o professor ficar apenas, como se dizia antigamente, com giz e cuspe. Hoje, o aluno exige esses equipamentos que a gente tem aqui em frente. Hoje, a educação para seduzir um aluno tem que ser com lousa inteligente, não mais com quadro negro. Os alunos estão acostumados a ver tudo em movimento. O quadro negro é estático. Você não faz as coisas se moverem no quadro negro. Tem que apagar e fazer de novo uma coisa estática. Eles estão acostumados com o mundo, com as coisas coloridas. Imagine uma aula de astronomia num quadro negro. Os alunos veem tudo isso pela televisão, de uma maneira colorida, bem feita, desenhada. E o terceiro é o horário integral. A escola apenas de 4 horas por dia, ela é insuficiente para criar um ambiente educacional. Ela ficando apenas 4 horas, ela disputa o tempo que o aluno passa depois na rua, ou na televisão, ou nos videogames. Então, você vê, o horário integral é importante não só para dar mais conhecimento, como também para diminuir a disputa com o desconhecimento que hoje se passa pela rua, com violência inclusive, e pelos videogames. Então, são três coisas fundamentais. Essas três coisas exigem a decisão brasileira de colocar a educação de base como um compromisso fundamental do Brasil inteiro. E aí vem a causa de que ficamos para trás. É que não houve até hoje essa decisão. O Brasil já tomou a decisão de mudar a capital, mudou. Já tomou a decisão de fazer uma rede eficientíssima de hidrelétricas, de aeroportos, até de universidades, mas não tomou a decisão de fazer um sistema de educação de base. Deixou isso às prefeituras, que não têm dinheiro, em primeiro lugar, são pobres em geral, todas, salvo raras exceções, e são desiguais. Então, mesmo que uma dos raros municípios
ricos, por exemplo, os que têm royalties de petróleo, uma grande indústria, sendo pequena cidade, uma grande indústria, essas que têm dinheiro, fica na vontade do prefeito, não é um desejo, um compromisso nacional, e ele faz isso, mas o resto do Brasil não faz. Então é isso. Falta um compromisso nacional para dar um salto educacional que exigiria ter os professores como os melhores quadros da sociedade e, portanto, os com melhor remuneração, melhor formação, maior dedicação, porque não adianta pagar bem se não se dedica. E com equipamentos modernos, em prédios bonitos, pode parecer besteira, mas um prédio bonito, uma sala sem goteira, o aluno aprende mais do que debaixo da árvore. Até porque onde ele vai de shopping, de cinema, de tudo, tem ar-condicionado, tem conforto, é bonito, e a escola é feia, degradada. E eu estou falando num lugar, não conheço especificamente, mas tenho certeza que no interior de São Paulo são cidades ricas, comparadas com o resto do Brasil, no norte e nordeste. Tem até um clima frio, no inverno, o nordeste é quente, isso dificulta, se a gente não compensar com climatização. Falta uma vontade nacional. Os recursos a gente consegue, até porque o que eu proponho fazer não se faz de um dia para o outro, se faz ao longo de décadas. São décadas necessárias para fazer essa revolução. Incertezas do país e da educação. O ProUni deve estar tendo modificações que deixam incertezas, né? Mas as incertezas que a gente tem na área de educação, tem no resto também. Você hoje vai comprar um carro, tem incentivos, amanhã já não tem incentivos. O Brasil é um país que está sem um rumo em que você saiba daqui a 10 anos vai ser do mesmo jeito. 10 anos, ia ser 100, mas daqui a 10 anos ninguém sabe. É um país que faz com que a gente caminhe como se estivesse num pântano. A gente gasta mais dinheiro como goleiro do que como artilheiro no Brasil. Quer ver uma prova disso? As empresas brasileiras gastam mais com advogado do que com engenheiro. Muito mais. Isso mostra que alguma coisa está errada. Porque o advogado é para não deixar que a empresa leve gol, por erros, cometa erro. Não é para transformar a empresa. Devia ter engenheiros, mas tem advogado. Como é que vai resolver isso? Primeiro, eu acho que é dizer, fundamental é a educação de base. Fundamental. E aí começar a ver como é que faz no setor universitário para ter continuidade. E, às vezes, não tem ambição tão rápida como se teve. Um dos problemas do FIES é que se aumentou tanto o financiamento, sem ter a base, que quebrou. Não teve mais dinheiro. O país entrou em crise. Mas foi fruto também da pressa de criar um programa grande demais. O Ciências Sem Fronteiras. Bom programa, mas fizeram tão rápido, sem cuidar direito, que esses meninos foram, ficam um ano ali, 6 meses, alguns voltam, não tem um laboratório, não aprendem o que é necessário para desenvolver ciência. Lamentavelmente, a maior parte das políticas sociais brasileiras não olham o Brasil, olham os indivíduos brasileiros que vão se beneficiar. A gente tinha que analisar o FIES do ponto de vista do Brasil. O que é que a gente precisa de financiamento do ensino superior para beneficiar o país? Mas a gente olha, o que é que a gente precisa para beneficiar João, Antônio, Marco, Maria? Então, foi feito olhando o indivíduo e não o país. O Ciências Sem Fronteiras foi feito para beneficiar os meninos e meninas que vão lá para fora, e não para beneficiar o Brasil e exigindo deles que vão lá fora. Vou dar um exemplo atual. Quando um atleta sobe no pódio das Olimpíadas, ele ganha uma medalha para ele, mas tem a bandeira do Brasil atrás, ou do país deles. Então, ele está ali por ela e pelo Brasil. Mas a maior parte dos alunos que entram na universidade nem se lembram que estão no Brasil. Eles estão ali por eles. É como se a universidade fosse apenas uma escada social para cada indivíduo, e não uma alavanca para levantar o país. Está faltando isso. A ideia da gratuidade do ensino superior nas universidades estatais é feita para beneficiar o aluno, não para beneficiar o Brasil.
O ProUni, agora está até tendo mudança. Fizeram o ProUni para financiar qualquer curso, ou seja, do interesse do aluno. Tinha que ter concentrado o ProUni para quem vai ser professor, quem vai ser médico. E médico pediatra, que é o que está faltando. E não um cirurgião plástico de rejuvenescimento. Que o cirurgião plástico de rejuvenescimento é para você subir na escada social. O pediatra é para você levantar o Brasil. Então, está faltando essa visão nacional nos programas que nós temos. Acontece em países sociais como Cuba. Não só em Cuba, na França, na Dinamarca, na Suécia, na Coreia do Sul, em quase todos os países, é um sentimento de nação, na frente do interesse do indivíduo. Na hora de botar depois, a hora que deu certo. Claro, Vamos abrir. na hora de botar dinheiro público. Se é privado, em dinheiro seu, aí você não tem nem que saber. Escola de pobre, escola de rico. Um dia desse eu vi uma foto no jornal de um cara levando um menino pelo braço, pela mão, para a escola. Era lá. O filho do rei da Dinamarca vai para a escola no primeiro dia. Escola pública. Acho que nem tem privada lá. Um dia desse eu vi uma entrevista do Raí, o jogador. Ele jogou no Paris Saint-Germain, não é isso? A entrevista dizia, a menina perguntava ao jornalista, qual foi a maior surpresa sua na França? Ele disse, os filhos da minha empregada e do meu motorista, que é um casal que eu levei de São Paulo, de São Paulo, estudavam na mesma escola dos meus filhos. Eu aí peguei o telefone e liguei para ele. Sabia se era verdade isso. Ele disse, era verdade. E isso me impressionou muito. Mas é normal, aqui é que é visto como absurdo. E aí, não sei qual é a pergunta, é aí que a gente vai ver se o Brasil é um país decente. Quando a escola do filho do pobre for tão boa quanto a escola do filho do rico. E aí, eles vão se desenvolver pelo talento, não pela DNA, nem pela oportunidade igual. É isso que a gente precisa, oportunidade igual. Por que que no futebol os grandes craques são filhos de pobres e negros? E na medicina, os médicos são filhos de brancos e ricos. Porque a bola é redonda para todos no futebol. Mas na educação tem escola redonda e escola quadrada. Como a bola é redonda para todos, a regra é igual, todos jogam. E aí os melhores vão chegando. Os talentos. Os talentos. E aí vão chegando. Quando chega lá em cima, é porque é bom pra caramba. Não foi protegido. Mas no Brasil, quem chega lá em cima na ciência é porque foi protegido embaixo com o dinheiro do pai para pagar. Não é que o pai comprou o diploma, mas pagou uma boa escola. A gente tem que redondear as escolas. E eu acho que isso só vai ser possível se for um programa nacional, federal. Eu acho que a gente precisa federalizar a educação no Brasil. Com todo respeito aos prefeitos, mas eles não têm o dinheiro e muitos não têm vontade. Se você olhar, a gente fala muito... Fica muito desigual. Se tem, fica desigual. Veja bem, a gente fala mal das escolas públicas, mas tem 440 escolas públicas boas no Brasil. As federais, as escolas técnicas, Colégio Pedro II, institutos de aplicação, são boas. É claro que tem outras municipais boas também. Mas o município faz uma boa, não consegue fazer outra. Educação de base. Tem que ter uma boa educação de base. Senão não vai ter o pessoal. Quando o Brasil começou, você para trabalhar bastava mandar um navio lá para a África e trazer escravo. Os escravos chegavam no porto, nunca tinham visto uma enxada. Você dava uma enxada para o cara e ele já sabia plantar. Na hora. Quando surgem os tornos mecânicos, as soldadoras, aí já não dava mais trazer da África e botar na mão. Você tinha que treinar o manuseio da mão de obra. Agora, você fala com os produtos apertando o botão. Então precisa ter conhecimento. Antes era o braço, depois era a mão, agora é o dedo. Precisa de conhecimento. Sem conhecimento não tem futuro mais. Me permita fazer um detalhe aqui, de um exemplo, que eu vivi esse exemplo. Num pequeno restaurante em Alagoas, numa praia. 2 homens estrangeiros, 2 senhores, disseram que estavam implantando, o dono do restaurante me disse, eles vão implantar um negócio aqui.
eles sentaram na mesa já dizendo que não iam mais implantar, porque não encontrou mão de obra. Eu aí perguntei qual era o ramo deles. Criação de cavalos. Eu perguntei, até me arrependo um pouco, perguntei qual é a formação dos vaqueiros de vocês. Ele olhava para mim assim espantado e disse: nós não temos vaqueiros. Nós só deixamos chegar perto dos nossos cavalos, que custam 2, 3 milhões de reais, veterinários formados. Mas os remédios são importados. As vitaminas, não sei o que, é importado. A gente só deixa veterinário que sabe falar e ler inglês. Então, você vê, criação de cavalos já exige formação superior e falar inglês. Isso vale para cozinheiro hoje em dia. Por isso que tem tanto curso de gastronomia. Então, sem educação, não dá certo um centro. O reitor do Univem, Luiz Carlos Macedo Soares, falou sobre a presença do senador em Marília. O Centro Universitário de Ensino Eurípides de Marília concedeu a ele o título de professor benemérito. Pela entrevista, vocês puderam escutar, né, a capacidade intelectual, né, o modo que ele pensa a respeito desse país, né. Para mim, um dos melhores senadores que temos no país. Assim, né, outros, né, tivéssemos mais homens como ele, que pensa não em si nem em grupo, pensa no país. Né, devemos muito a ele, porque nós sofrimos praticamente lá no Conselho, entendeu? Uma espécie de discriminação ou não. Ficamos 3 anos, tem algum projeto excelente que era o nosso aí de centro universitário e nada disso acontecia. Foi quando eu falei com o meu amigo Fleury, deputado na época, deputado Fleury, ex-governador, que era muito amigo dele, explicou para ele. Imediatamente ele tomou as providências, dizendo o seguinte: o projeto é bom e tem que ser votado, porque ele segurava o nosso projeto. Foi quando, no dia seguinte, a pessoa que estava, não vou dizer o nome, que estava com o nosso processo, né, que era secretário da Educação também na época dele, entregou e votou. Era um processo de excelência, né? Então, acho que Marília, nós devemos muito a ele, não como um profissional que ele é, como educador que ele é, ele é educador por excelência, né? Ele foi reitor da Universidade de Brasília, né? É um homem voltado à educação, voltado à criança, como ele sempre diz, a criança é tudo, educar a criança, né? Então, acho que é uma homenagem justa, né? Fizemos ao Fleury também, agora ele, né? E estamos honrados com a presença de um homem tão ilustre, um político tão ilustre. Falar em político hoje em dia, mas ele é um homem ilustre. Existem muitos homens como ele, como político. Né? Então, devemos acreditar no político. Né? Não podemos generalizar. Eu sempre dizer, a política, entendeu? Para mim, seria assim, uma das artes mais benéficas que temos no país. A política, entendeu? Quando existe por homem de bem. E ele é um homem de bem. Nascido em Recife, em Pernambuco, em 1944, Cristóvão Buarque é engenheiro mecânico, economista, educador, professor universitário e político brasileiro filiado ao PPS. Ele foi o criador do Bolsa Escola, que foi implantado pela primeira vez em seu governo no Distrito Federal. Foi reitor da Universidade de Brasília de 1985 a 1989. Entre 1995 e 98, foi governador do Distrito Federal. Já em 2002, foi eleito senador pelo Distrito Federal e, em seguida, ministro da Educação entre 2003 e 2004, no primeiro mandato de Lula. Foi reeleito nas eleições de 2010 para o Senado pelo Distrito Federal, com mandato até 2018.